Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo. Hoje estou gravando essa live para fazermos aqui uma meditação. E o texto que nós vamos estar estudando a palavra de Deus encontra-se em Efésios 4, de 1 a 3, que fala da unidade da fé. Mas antes vamos falar com Deus. Querido Deus, te rendemos graça por esse dia na tua presença. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra está sendo aberta e estudada. Nos abençoe, Senhor, e nos capacita a sempre fazer tudo aquilo que é certo e agradável ao teu coração. Lhe rendemos graça em nome do Senhor Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Queridos amigos, eu separei aqui algumas questões que nós deveríamos estar estudando ou entendendo segundo as Escrituras, quando se trata da humildade, da mansidão, da longanimidade e, por fim, o amor. E vamos ler uma menção aqui, por exemplo, do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, ó: os capítulos de 1 a 3 da carta aos Efésios tratam mais das espécies doutrinárias, já os capítulos 4 a 6 falam mais dos aspectos práticos da vida cristã. Temos vida cristã requer de nós praticidade. E essa praticidade está naquele dia a dia que você procura abrir o seu coração para falar de Deus, para viver uma vida consagrada, para ser exemplo, a ser seguido. Uma série de coisas nos imputa quando nós tomamos a decisão de estar ao lado de Cristo. Isso sim é ter uma vida cristã. É fazer tudo aquilo que é certo e agradável ao seu coração. O apóstolo Paulo ele apresenta como preso do Senhor. As cadeias de sua prisão o limitavam em seu movimento físico, mas a sua vida limitada, controlada, guardava no Senhor. Será sempre vida no Senhor. Aqui conta aquela parte onde o apóstolo Paulo estava preso, esse dia limitado, mas aquela limitação de estar preso não o limitava de falar de Deus. E às vezes a gente se limita a falar de Deus preso em alguns mundinhos que a gente mesmo nos coloca. E o apóstolo Paulo ele quis mostrar para nós, como exemplo, né, que independente da situação que ele estava vivendo, das condições que ele estava vivendo, ele não deixava de falar do amor de Cristo e de Cristo. E é isso que nós temos que aprender a cada dia, essa vontade de poder estar falando de Cristo. As pessoas estão aí fora precisando ouvir mais falar de Cristo. Estão carentes de Jesus Cristo. Mas nós temos algumas coisas que para falarmos de Jesus, nós precisamos ter. E aqui, primeiro tópico aqui que a gente precisa ter ao falar de Cristo é termos humildade como Jesus Cristo foi humilde. Olha o que diz aqui nessa questão da parte de humildade. Não obstante em Cristo Jesus, a humildade se tornou virtude. Ele próprio disse de ser manso e humilde. Jesus era humilde de coração. Nós temos um exemplo quando ele as abotoaduras ali na hora do batismo, ele se baixa ali num momento de humildade para tirar as sandálias. Em Mateus 11:28 ele retrata sobre isso. E não apenas isto, ele disse que felizes são os humildes, conforme fala em Mateus 5:3. Sua humildade foi revelada não apenas em palavras, mas em vida. Ele se mostrou humilde a lavar os pés dos discípulos. Então assim, Jesus ele não falava em humildade, ele vivia a humildade. Um dos maiores exemplos foi esse, quando ele ali, né, humildemente lava os pés de seus discípulos. E assim, queridos amigos, irmãos, nós precisamos ter essa humildade em nosso coração. Jesus ele tem sido o exemplo para nós em tudo que a gente precisa.
Nós temos que buscar essa humildade. O orgulho, a vaidade, as coisas semelhantes a esta são sérias e são sérios obstáculos a uma vida marcada pela humildade, quando tratamos os outros com respeito. Então, assim, o meu tratar alguém com respeito é um ato de humildade também. É reconhecer quando eu erro. É humildade. Nós temos que ter esse discernimento também no nosso dia a dia, se quisermos ter realmente uma vida cristã. Outro tópico aqui que eu gostaria de estar conversando com os queridos amigos, irmãos, fala sobre a mansidão. Que diz assim, ó: a humildade e a mansidão estão intimamente relacionadas. Uma pessoa humilde normalmente é mansa. O manso não é fraco. Que muitas pessoas pensam que cada pessoa ser muito calma, tranquilinha, ele é fraco. Não. Ele mostra que a mansidão dele é justamente para poder fazer tudo aquilo que é certo e que é agradável ao coração de Deus. Não é um ser incapaz de agir. Não, de maneira alguma. O manso é aquele que sabe agir e reagir de acordo com o Espírito Santo de Deus. Imagina se todo mundo fosse exaltado. Como seria no mundo? Então tem as pessoas que têm esse dom da mansidão ali, de coordenar. E às vezes as pessoas confundem a pessoa ser manso como ser fraco, mas não é. É uma virtude também a mansidão. Uma virtude dada por Deus também para nós. Então, assim, como uma coisa está ligada à outra, nós precisamos pôr em prática essas bênçãos que Deus colocou em nossas vidas, de sermos humildes, mansos, e outras mais que iremos estudar. O manso é um homem que abençoa e brilha. Está sob o controle do Espírito Santo de Deus. Há um brilho na pessoa que consegue ter esse domínio de mansidão. Irmãos, precisamos também ser longânimo, ou seja, ser paciente. O que significa longanimidade? Significa paciência, significa aguentar com paciência as pessoas com as suas provocações ou falhas ou defeitos, tal como Deus fez conosco. Quando a Bíblia diz que o Senhor é tardio em irar-se, é exatamente a longanimidade de Deus que está em pauta. Nós não podemos suportar um ao outro sem que sejamos pacientes. Na verdade, as duas primeiras virtudes estão relacionadas com esta terceira, pois o que não é longano tem o pavio curto. Olha como interessante que uma coisa foi interligada com a outra. Precisamos, meus queridos irmãos, aprender a ser longânimo com as pessoas e com as situações. Não devemos nunca nos precipitar em dar evasão à nossa ira. Eu confesso, irmãos, que eu era uma pessoa, falou aqui, eu respondia lá na mesma hora. Mas a gente vai crescendo, vai amadurecendo, com o tempo você vai aprendendo que isso não é bom para a sua vida, não é bom para a vida das pessoas que estão junto próximo de você. E a gente vai tratando isso quando a gente começa a ter um entendimento melhor das escrituras, da palavra de Deus, né? E você vai galgando essas questões para o seu próprio bem. E o porquê que eu estou falando isso? Se eu não tiver essas qualidades, fora a última que eu vou ler aqui, de nada adianta eu falar que professo um amor a Cristo. Porque o meu amor a Cristo tem que estar ligado a todas essas coisas que eu já mencionei anteriormente. Eu gostaria de finalizar falando justamente que vai fechar tudo isso. O amor. Quando eu tenho um amor, mesmo conforme as Escrituras nos ensinam, como Jesus Cristo nos ensina para vivermos, todas essas coisas anteriores, como longanimidade, como mansidão, humildade, vai estar incluído nessa palavra amor.
Então, eu vou melhorando o meu entendimento nas questões anteriores quando realmente eu coloco em meu coração um verdadeiro amor, segundo aquele que está nas Escrituras, através de Jesus Cristo em nossas vidas. Como coronário natural das leis em virtudes cristãs, Paulo menciona o amor. Esta quarta característica é de um só viver cristão. É a síntese, o resumo de tudo. Não há coisa alguma mais importante que o amor quando se discute as marcas de uma vida cristã, conforme está no relato de 1 Coríntios 13. Na verdade, é praticamente impossível a humildade, a mansidão e a longanimidade sem amor. Não tem como. É impossível você ter essas qualidades sem ter o amor. Quando as três primeiras aparecem na vida de alguém que não tem amor, então o que verifica é uma pessoa doente. E neste caso, as três primeiras virtudes são falsas. O que não há é humildade, mansidão e longanimidade, mas covardia, medo, complexo de inferioridade ou qualquer outra coisa do pior tipo. Precisamos amar mais, precisamos nos dedicar mais, precisamos dizer mais para as pessoas que nós o amamos conforme Jesus Cristo nos amou. Está faltando muito as pessoas falarem desse amor de Cristo para as pessoas. Sem amor não podemos ser felizes e nem fazer outro feliz. Como que nós, sem amor, podemos ser feliz ou fazer alguém feliz? Começa a pensar consigo mesmo. Se você não tem amor, como que você vai dar amor para seus filhos, seus amigos, seus netos? O amor tem que estar conosco. Esse amor verdadeiro ensinado por Cristo. O amor é a soma de todas as virtudes. É a rainha das qualidades cristãs. E é por isso que toda lei se cumpre numa só palavra: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Nós amamos a Deus. Temos que amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Aqui, queridos irmãos, nós tivemos uns relatos diante de nós e as pedras que fundamentam a nossa vida de um mundo cristão. Que Deus nos abençoe, que possamos ser pessoas humildes de coração, tenhamos mansidão, que possamos ser longânimo e, acima de tudo, que possamos ter um verdadeiro amor a Deus, a esse Jesus que nós professamos e a todas as outras pessoas que nos cercam. Que tenhamos uma boa noite, que Deus os abençoe.